E amarás o próximo como a ti mesmo, porque é vivendo para a glória de Deus, né? Então é nossa vivência para glorificar o nosso Deus. E a nossa lição aqui destaca muito o bem do próximo, e amarás o próximo como a ti mesmo. A nossa lição é dividida em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver a palavra do Senhor. A segunda, nós vamos ver a parte histórica e no final o que diz Calvino, porque nós estamos estudando a doutrina de Calvino, onde a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente, tem o alicerce nessa doutrina, mas baseado na Bíblia Sagrada. Então, ela começa falando uma palavra que aparece na Bíblia, que às vezes a gente lê e passa por cima. Usura. Quantas vezes você já leu na Bíblia a palavra usura? Fala, usura. Um dia, semana passada, eu fui no teatro e o artista perguntou, gente, o que é usura? Alguém respondeu de lá, agiota. Ele falou, quase isso, quase isso. E o que será usura? Usura é a mesma coisa que juros. Olha que interessante. Uma palavra que hoje ninguém usa. Eu não vou no banco falar, olha, eu quero um empréstimo, qual é a usura? Qual é a porcentagem? Acho que ele nem sabe o que é usura. Né? Ele não sabe o que é usura. Fala, essa mulher está louca, está velha, caduca. Né? Mas usura, a palavra do Senhor, ela coloca várias vezes. Então, hoje nós vamos falar de juros, da parte econômica, que o Calvino, a visão de Calvino, até hoje, ela é destacada, porque ele se preocupou de fazer uma economia, de uma visão econômica diferente, sociopolítico-econômica, quer dizer, dentro da sociedade, não somente para ele. Então, a nossa lição hoje, ela é bem explícita. Primeiro, nós vamos ver juros, a usura, na palavra do Senhor. Depois que nós nos firmarmos bem, nós estarmos entendendo esses juros, é que nós vamos ver os historiadores, rapidamente, né, como chegou até a economia, essa parte. E no final, nós vamos ver o que Calvino falou, tá bom? E eu quero começar a leitura para a nossa meditação no Salmo de número 15. Vamos abrir o Salmo 15. O Salmo 15 fala o cidadão dos céus, né? Como que eu faço para ganhar os céus? Então, aqui tem uma instrução. Se você quer ir para o céu, você tem que viver de acordo com a vontade de Deus. E Ele está nos ensinando assim. Diz a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? São 2 perguntas. Quem vai morar no céu? É a mesma coisa, né? O que vi, olha, preste bem atenção, como que você vai estar vivendo para a glória de Deus nesta terra? Primeiro, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Segundo, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu próximo. Terceiro, o que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. E o último, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui estudando a sua palavra. Nos dê entendimento, Senhor, sabedoria, para que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa mente e entender o que o Senhor quer para nós nesta manhã.
Muito obrigada, Senhor, pelos alunos que aqui estão. Muito obrigada, Senhor, por as pessoas que vão nos ouvir. Que isso fique gravado no coração de cada um. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Então, irmãos, ainda com a Bíblia aberta, não é? Nós vamos ver, vocês viram que para ser cidadão, para chegar no céu, para viver de acordo com a glória de Deus, tem bastante itens aí, né? Que a gente deve cuidar-se. E este último, que a gente fala, esse último, não é nada. O que não empresta o seu dinheiro com usura, então, que não empresta o seu dinheiro com juros. Olha, aquele que não empresta o seu dinheiro e nem aceita suborno, nem aceita propina contra o inocente. A palavra suborno, propina, hoje, mas nós não vamos falar hoje. Se nós perguntarmos os juros, se nós formos ao banco, nós vamos ver que as coisas extrapolam. Não tem, cada um usa de uma forma. Então, a palavra propina, nós também ouvimos constantemente nas redes sociais, em tudo. Mas nós vamos ficar com a palavra. A palavra diz que nós, para a gente conseguir um lugar lá no céu, para nós estarmos de acordo com a vontade do nosso Deus, para viver nesta terra bem, olha, eu não posso, se eu tiver dinheiro, emprestar o dinheiro com juros para as pessoas. E também não vou aceitar propina para fazer negócios errados. Então, isto é a palavra de Deus. Não é o Calvino, não é ninguém, mas é a palavra do Senhor. E Ele quer que a gente tenha esse cuidado. Que não tenha essa ganância de querer mais, de querer mais. Por quê? Ele diz assim, você vai emprestar o seu dinheiro, não com juros, né? Mas sem estes juros. E nós vamos continuar vendo na palavra ainda. Nós vamos estar aqui abrindo. Abre Levítico 25, para ver. Levítico é o comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, é o terceiro livro. Então é fácil de achar. Gênesis, Êxodo, Levítico. O número 25. Levítico 25. De 35 a 38. Então, capítulo 25 em Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 25, o versículo de 35 a 38. E tem até um subtítulo: Leis a favor dos pobres. Então, todo mundo achou? 25, de 35 a 38. Eu vou ler, vocês acompanham. Tem irmã que está até grifando a Bíblia, e é bom mesmo de grifar. A minha também está toda grifada. Olha, a lei a favor dos pobres. Prestem bem atenção. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás deles juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Olha que diz a palavra: eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Então ele está falando aqui sobre o cuidado com os nossos irmãos. Pode ser irmão de carne ou irmão fraterno. Ele diz assim: se teu irmão empobrecer, nesses dias que nós estamos vivendo, como nós vemos que a sociedade está cada vez mais pobre, mais necessitando do nosso olhar. Então ele diz: se teu irmão empobrecer e as forças do seu irmão decaírem, quer dizer, pode até estar doente, né? Então o que você tem? Qual é o dever nosso? Sustentar. Sustentar emocionalmente,
né? Porque às vezes ele não está nem precisando do dinheiro, ele está precisando do sustento emocional, de estarmos próximos, de estarmos conversando. Então a palavra diz que se seu irmão estiver precisando, de qualquer forma, é o nosso dever de ter um olhar de sustento, um olhar de amor. Daí nós vamos ver como um peregrino, como um passageiro, porque aquilo vai melhorar, né? E o que a gente tem que fazer? Se ele precisar do dinheiro, eu não vou cobrar juros. Eu não vou usar a palavra usura. Eu não vou cobrar juros, porque ele diz, não receberá dele juros, nem ganho nenhum, porque você está cuidando dele com amor, cuidando dele emocionalmente, economicamente. Mas ele diz uma palavra que a gente tem que ter no coração: teme, porém, ao teu Deus. Olha, para que o teu irmão viva contigo. Então, esse relacionamento, começamos até relacionamento de família, e depois nós podemos ampliar para a sociedade. Mas o nosso Deus quer que nós, que conhecemos a palavra, que nós tenhamos este amor no coração. Depois ele diz assim, não lhe darás teu dinheiro com juro. Se precisar de dinheiro, eu não vou cobrar. Não vou usar a palavra usura, né? Não vou usar juros sobre o dinheiro emprestado. E nem lhes dará o teu mantimento por causa de lucro. Vamos trocar a nossa comida cobrando alguma coisa. Porque o nosso Deus é esse que tirou, é esse Deus que faz milagres, que tirou o povo do Egito, fez tanta coisa e que continua nos ajudando. Então é este Deus que nós temos que amar, e amar o nosso Deus e amar o próximo. Então nós estamos falando de lucro, nós estamos falando na vida que nós temos hoje, que a gente vê falar em propina, uma sociedade difícil, mas nós temos que ter um olhar diferente, um coração diferente, porque nós conhecemos a palavra. Ainda em Deuteronômio, agora é para frente, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, já vem em seguida. Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, capítulo 15. E os versos de 7 a 11. Deuteronômio 15, de 7 a 11. Deuteronômio 15, ele diz assim, leia a favor, é um subtítulo, leia a favor dos pobres. Olha quanto ensinamento tem nesta palavra. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Vamos até abrir aqui um parêntese. O que a igreja está fazendo é um movimento para ajudar lá no sul, aqueles que têm. Mas não precisa só lá no sul. Aqui também nós temos. Então é esse o coração nosso, é o nosso olhar. Então quando você perceber que tem alguém necessitado, pobre emocional, pobre financeiramente, pobre de espírito, eu tenho que ter um olhar diferente. Olha, ele diz assim, quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das suas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus não endureça o seu coração, e nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. A gente fala assim, puxa, que pessoa pão dura, não é? A palavra do Senhor está aqui. Não, olha aqui, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Quando a gente pensa que está falando uma coisa que corriqueira, a Bíblia já está lá, né? Não seja pão duro, abra os olhos, porque tem gente que tem e não dá nada, né? Segura, porque ele vai viver eternamente, não vai morrer, não vai, né? Ele quer só, tem a ganância.
a ganância que vem no coração do homem. Então a palavra do Senhor está falando, aonde você souber, ou na sua cidade, ou próximo, aonde você não fica com o coração endurecido, não fica com a mão fechada. Olha, depois ele continua, antes lhes abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Então ele está nos ensinando. Eu vou abrir a mão, eu vou ensinar, eu não vou ficar dando, falar, eu vou fazer uma distribuição. Não, eu vou olhar aquele que está precisando, aquele que tem necessidade. Aí, aqui ele fala, quanto baste para a sua necessidade. Então, quanto for o necessário para a pessoa. Eu não vou exagerar, mas eu tenho que ter uma medida. Então, a palavra do Senhor já nos está ensinando. Perceberam como é preciosa a palavra do Senhor? É fundamental para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida que glorifique o nosso Deus. Depois ele continua, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, e nem digas, está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti em pecado. Esse pedacinho aqui dos 7 anos, porque a lei antiga era que as pessoas usavam a terra 7 anos e devolvia para as pessoas, né? Ele usufruía da terra, mas depois devolvia. Então, ele está falando que a gente tem que fazer, que não esperar as pessoas falarem mal da gente, né? Mas a gente tem que ter um olhar para aquele necessitado, que pede para a gente, que a gente tem que olhar, enxergar. Continuando, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Olha que lindo. Então, quando eu vou dar alguma coisa para alguém, eu não vou vê-lo. Ah, você é um vagabundo, não é? Às vezes a gente usa essa expressão. Ah, ele é um drogado, não vou dar nada, ele gasta o dinheiro. Eu dou dinheiro, ele gasta, eu dou comida, ele vai vender. Mas aqui ele diz assim, livremente lhe darás e não seja maligno o teu coração. Então nós temos que ter cuidado no que nós falamos, não é? Não vou amaldiçoá-lo. Ah, não presta mesmo, só vai beber. E esse é o costume que a gente faz, não é? A gente vai dar, mas a gente fala. E a palavra do Senhor está falando, não, você vai dar e vai abençoar, para que o Senhor te abençoe também, em toda a tua obra, em tudo que você fizer, não é? E o último diz, pois nunca deixará, olha, isso é importante, a palavra do Senhor sempre repete, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Olha, nunca, olha a palavra, nunca, 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 vai continuar tendo sim. E vocês perceberam que a nossa sociedade está cada vez pior. As pessoas estão perdendo mais os bens, o que tinham, o trabalho, tudo está ficando difícil, está aumentando o número de pobres. Isso vocês ouvem pela televisão, pela rede social. Então, a palavra, olha como a palavra é hoje, é viva. Ela fala, nunca vai deixar de ter pobres. Porque cada vez a parte econômica está mais difícil, né? Aqui na Terra, então não vai mudar o quadro. Mas nós temos que mudar. A partir de nós, não é? Que eu conheço a palavra, então eu tenho que estar ajudando, não importa o que acontece, mas o meu mudar, o meu modo de ser tem que ser diferente ao olhar ao necessitado. Mas não se esqueçam que a palavra está dizendo, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, olha a ordem que ele nos dá, livremente abrirás a mão para o teu irmão, né? Não seja pão duro,
você vai abrir a mão, você vai dar aquilo que você pode repartir para o necessitado, para o pobre na tua terra. E que linda, que mensagem linda, não é? Isso está mostrando para que a gente abra o nosso coração, não seja pão duro. Nós não vamos usar a expressão pão duro, diz abre a sua mão, né? Muito bonito, eu acho. Cada vez que a gente lê a palavra, mais a gente apaixona pelo nosso Deus. Agora nós vamos lá pelo profeta Ezequiel, perto de Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Vamos abrir em Ezequiel. Ezequiel 18. Ezequiel 18, capítulo 18, 8 e 9. Ezequiel 18, versículo 8 e 9. Esse é um profeta falando da responsabilidade pessoal. Então, ele diz assim, nós vamos só ler esses versículos, mas como nosso assunto é de economia, por isso nós vamos continuar. Olha, não dando o seu dinheiro a usurar, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Nós costumamos julgar, né? Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Essa é a palavra do Senhor, que nós temos esse coração aberto. Ainda Ezequiel 22... Ezequiel, estamos quase terminando para depois nós continuar. Temos que correr também. 22, 12. Ezequiel 22, 12. No meio de ti, aceitam subornos, propinas, para se derramar sangue. Usura e lucro tomastes, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Esse versículo é tão para os dias de hoje, é tão perfeito. Veja bem, no meio de ti aceitam subornos, propinas, dinheiro, para quê? Para se derramar sangue. É uma luta, não é? É como se nós estivéssemos vendo uma notícia, porque a palavra do Senhor é viva, é de hoje. Eu repito, no meio de ti aceitam subornos, propinas para se derramar sangue, usura, lucros tomastes, extorquindo, aproveitando, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim se esqueceste, diz o Senhor Deus. Não podemos esquecer do nosso Deus. E hoje a ganância, o homem está esquecendo do nosso Deus. A vontade do homem está prevalecendo. E a vontade de Deus está sendo esquecida, soterrada. E nós que temos esse privilégio de estarmos aqui, lendo a palavra, nos conscientizando do nosso dever. Não é ninguém que está mandando, mas é a palavra do Senhor que está nos orientando. E é muito importante. E a última palavra que eu quero mostrar para você, onde aparece a palavra usurário. O usurário vem da palavra... Qual palavra? Usura. Usura, quem cobra juros é o usurário. O usurário, uma palavra difícil, né? Mas é aquele que tem é o agiota. Vamos falar. Todo mundo conhece o que é agiota? O agiota hoje, o que ele faz? Hoje, o que ele faz? Ele empresta o dinheiro. Ele não quer nem saber quantos juros ele cobra à vontade.
Mas se a pessoa não tem o dinheiro para pagar, o que o agiota faz? Ele vai na casa da pessoa, pega a sua geladeira, pega a sua televisão, e ele vai pegando, pega até a casa, o carro, para pagar a dívida, não é? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. E a palavra do Senhor aparece, na Bíblia Sagrada aparece a palavra usurário. Em Neemias. Neemias, a gente volta à Bíblia, ele está perto do livro de Esther, perto de Jó. Logo vocês acham Neemias. Um pouquinho antes de Jó, de Salmo, então é bem fácil a gente achar. Neemias 5, é o versículo 7. Neemias 5, verso 7. Eu vou ler também só por causa do nosso tempo. Depois de ter considerado comigo mesmo, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Então, aqui a palavra do Senhor. Neemias, quando ele estava lá construindo o muro, ele diz, depois de ter considerado comigo mesmo, o que ele fez? Ele repreendeu os nobres e magistrados. Ele disse assim: sois usurários. Olha, vocês querem tudo para vocês, né? Vocês são agiotas, cada um para com o seu irmão. E não é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Deu para entender a economia aí? Todo mundo? Agora, rapidamente, na segunda parte da nossa revista da Escola Dominical, a primeira parte foi a usura. Pode falar. Claro que pode. A respeito do que a senhora falou sobre a gente estar ajudando os irmãos, veio uma palavra no meu coração e aí eu procurei o versículo porque eu não lembrava, mas aí aqui em Lucas fala a respeito do bom samaritano, né? Quem tem um textinho aqui, pode ler ou não dá tempo? Eu vou ler o texto para vocês, tá? Porque Deus tocou no meu coração. Em Lucas 10, 25, fala, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito por Jesus à prova. Peraí, gente, 10, 30. Jesus prosseguiu dizendo: como o homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais Deus, depois de tudo, lhes roubaram e lhes causaram muitos ferimentos, retirando-se toda a roupa. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-se os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí respondeu-lhe os intérpretes da lei: o que usou da misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai e procede tu de igual a modo. Muito bem. É uma passagem bem conhecida nossa, né? Quando Jesus ensinou a lição de amor ao próximo, né? Quando ele exemplificou quando uma pessoa que foi
assaltado, e passaram lá o sacerdote, o levita, mas quem socorreu foi o próprio samaritano, que era inimigo daquele que estava machucado, mas ele mostrou o amor ao próximo. Vem completar bem a nossa lição mesmo, é esse amor ao próximo, seja ele quem for, nós temos que estar dando o suporte necessário. Obrigada, irmã, pela ilustração. Então, voltando agora na nossa revista, nós já vimos o que diz a palavra. Agora nós vamos ver a usura na igreja antiga e medieval. Os filósofos, os teólogos da época, da Idade Antiga, eles não queriam que tivesse usura, que não se cobrasse juros nas pessoas. Mas um estudioso aqui, chamado Jacques Le Goff, eu não conheço nada desse estudioso, mas no final da revista nossa tem uma bibliografia. Quem quiser ser o historiador, quiser procurar os livros, tem aqui atrás. Eu não procurei, não conheço, porque eu não tive tempo também. E a gente teria que ser um pesquisador ou um historiador para ter todo esse tempo. E esse historiador, ele quis saber como começou esses juros, como chegou até as pessoas. Então, ele fez uma pesquisa maior, sendo que, na época, os teólogos e os filósofos não queriam saber de usura, não queriam saber de juros, mas não adiantou. Mas a história conta como começou. E esse historiador diz que usura não é a mesma coisa que juros, que usura não é a mesma coisa que lucro. Então, ele diz assim, que quando a pessoa não produz nada, não tem que cobrar, não tem nada, como que vai cobrar um juro? Mas, à medida que você vai produzindo, você começou a ser cobrado juros, E aí saiu o lucro, perceberam? Então, quando começou? Quando na época começou a ter renda as pessoas, e aí começou a troca, a venda. Compra e venda. Foi aí que nasceu a ideia de cobrar alguma coisa. Olha, eu estou vendendo, mas eu não posso ter prejuízo, eu gastei alguma coisa, então eu vou acrescentar uns juros. E as pessoas que tinham esse comércio, vamos falar, ele foi ficando mais rico. E aí que surgiu, então, o usurário. Por quê? Vamos pensar, vou exemplificar usando-me, mas não pense que eu tenho esse dinheiro, só para a gente exemplificar. Eu tenho lá alguma coisa que eu vendo, Vamos pensar que eu vendo sapatos, vamos lá. E o sapato eu tenho que cobrar um pouquinho de juro, porque teve o transporte, que teve não sei o quê, Então, eu acrescento. Mas eu posso até acrescentar mais um pouquinho. Aí eu vou ganhar o meu dinheirinho, que além de eu comprar o material, sobra para eu guardar. Aí eu guardo esse dinheiro, vou guardando. O que acontece? Eu tenho bastante. Se eu tenho bastante, se o meu irmão vem emprestar, eu falo, não, eu vou empresto. Mas aí eu cobro juros, quanto eu quiser. Você vê como nasceu o agiota, como foi? É isso que este historiador está contando. Aí vocês vão olhar, como ele contou. Quem quiser ler, ele exemplifica, ele fala dessa forma. E ele também cita aqui até o purgatório, que virou negócios. Vocês já ouviram falar do purgatório? Purgatório é uma limpeza de alma. Vamos pensar assim, eu confio em Deus, mas para chegar em Deus eu tenho alguns pecados. Então, se eu comprar o meu direito de não parar no purgatório, para eu ir direto a Deus, eu pago para alguém, Então, o purgatório seria uma escada para subir ao céu. Mas nós, a palavra de Deus não fala isso. Então, isso é o que aconteceu no século passado. Para os que se diziam cristãos e que queriam alcançar o céu.
hoje nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar, e o nosso acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Não tem parada no caminho. Ou você é bom aqui, ou você faz as coisas certas aqui, porque não tem essa escadinha para chegar no céu, esse privilégio para limpar a sua alma, não. Você tem que fazer aqui na terra. Mas aconteceu isso no passado. Então, para você ter uma alma pura, para você alcançar o céu, para você não ter você não precisa parar no purgatório. E aí o dinheiro corria. E esse dinheiro rendia juros, e aí continuava todo esse comércio. Até que essa evolução chegou ao capitalismo. Né? Foi chegando ao capitalismo, que é o nosso dia a dia hoje da economia. Então, eu não vou me deter nessas coisas, porque nós temos pouco tempo agora, mas os irmãos podem ler, só para que vocês tenham essa ideia. Por isso que o autor desta lição colocou este historiador, para que a gente entenda como chegou hoje ao momento do capital, desse comércio, dessa visão toda. Lembrando que Calvino, a preocupação dele não era a Bíblia, tudo firmado na Bíblia. E Lutero, quando chegou o ano de Lutero, em 1500, e eu já não tenho a data mais aqui, mas os irmãos, quem lembrar, do Lutero, era 1500 e alguma coisa, Lutero, ele já não queria, ele já estava vivendo toda essa injuros, essa usura, esse usurário. Ele não aceitava esses juros, essa usura para as pessoas. Então, foi o começo da reforma lá com Lutero, porque ele viu a ganância do homem. Ele quis ele não aceitava que fizesse isso para as pessoas mais necessitadas. Deu para ter uma visão, irmãos? Agora nós vamos ver o Calvino. O Calvino, o que diz João Calvino? Porque se nós conhecemos, se a nossa doutrina é baseada na palavra do Senhor, Calvino também baseou, e Calvino viveu numa época que a economia era agrária. Então, aquela economia calma, né? Agrária, eram os alimentos, os animais, não tinha, era aquela vida assim mais tranquila. Só que ele teve uma visão, ele diz a economia de mercado. Ele também se preocupou com o momento sociopolítico econômico. Então, ele se preocupou com isso. Mas a preocupação dele foi diferente, foi baseada na palavra. Então, ele falou, olha, pode até acontecer venda. A visão dele, a economia de mercado, quer dizer, compra e venda. Compra e venda. Por quê? Comprando e vendendo vai gerar empregos. E é isso que é a visão dele, é uma visão muito grande. Tanto é que o estudo econômico que ele fez é registrado nos livros clássicos de economia. Porque ele empregou essa visão dele de comprar e de vender lá em Genebra, colocando juros, mas não juros absurdos, e funcionou a vida financeira de Genebra. Então, Calvino está mostrando para nós que tem que ter esse movimento, mas nós temos que saber que é colocado, nós temos que respeitar o irmão mais pobre, aquele que mais necessita. Então, como eu tenho tão pouquinho tempo, eu gostaria de abrir a lição na página 7. Acho que é 7? Não, na lição 7, não na página é 36.
eu vou ler assim o que o autor fala sobre Calvino. No Calvino e na usura, mas eu quero, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó, Calvino sabia que novas perguntas exigem novas respostas. Por isso, apesar da elevada consideração pela doutrina dos pais da Igreja e dos concílios ecumênicos da Igreja, Calvino busca compreender a usura a partir das Escrituras, à luz da nova realidade sociopolítica e econômica, e dá sua resposta diferente da que fora dada até então. Perceberam, então, Calvino, com toda a sua preocupação, com todo o respeito com o que aconteceu na história, mas ele dá uma visão baseada na palavra do Senhor. Então, comprar, vender, lucro, pode acontecer, mas só respeitando o próximo. É essa a visão de Calvino. E ele continua, eu vou pular um pouquinho, mais uma vez, lá no outro parágrafo, ele diz assim, ó, Calvino declara que o dinheiro, assim como um bem imóvel ou outra mercadoria qualquer, apresenta uma natureza produtiva, ou seja, pode gerar lucro. Então, se eu quero vender, vamos dizer, esta mesa, eu posso vendê-la. Eu posso até acrescentar, eu gastei o material, posso pôr juros, não juros absurdos, mas eu posso ter esta compra e venda, porque alguém fez essa mesa, alguém trabalhou, então gerou um emprego para as pessoas. É isso que ele está mostrando. Então não há exploração, há oportunidade de empregos. Hoje, as empresas precisam de mão de obra, desde a mais simples até a mais especializada. O que ele vai fazer é oferta de mercado, da necessidade daquela empresa. E por isso que nós trabalhamos. Cada um trabalhou, se nós perguntarmos aqui, cada um trabalhou no ramo. Vamos pensar na função de mulheres. Uma é costureira, outra é dona de casa, mas abriu oportunidade. E para homens? Começa lá da pessoa que limpa a cidade, do pedreiro, e vai subindo, né? Cada um vai se especializando. Hoje, por exemplo, se nós fôssemos trabalhar, os mais idosos, se fosse trabalhar, por exemplo, numa empresa, ele tinha que ter especialidade, por exemplo, como mexer nos botões, não é? O irmão lá que está mexendo, que está fazendo essa transmissão, eu não posso sentar no lugar dele. Eu não tenho essa especialidade de estar lá, mexendo no computador, fazendo para que os outros com perfeição me ouçam e entendam a lição, não é? Então, vocês perceberam, é esta a visão, mas não é a visão de maltratar, de deixar aquele necessitado precisando. Essa oferta de emprego tem que ser para todo mundo. É isso que Calvino quer falar. Deu para entender? Deu? Então, vamos lá na conclusão, porque depois vocês vão ler a revistinha e vão entender a ideia de Calvino. Eu só gosto vou só mais um pedacinho aqui do Calvino. É por isso que Calvino se manifesta contra o empréstimo aos necessitados. Estes devem receber empréstimos sem juros, ou mesmo serem alvo da partilha de bens pelo mais abastado. É isso que eu acabei de falar, não é? Que ele quer isto, que a gente empreste aos necessitados, ele deve receber empréstimos sem juros. É linda a história, mas a realidade não é assim, não é? Mas nós temos que fazer isto. Através da palavra, Calvino está mostrando
que o nosso coração tem que ser de amor ao próximo. Por isso que eu falei aquele versículo, que é o versículo que fecha todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mas amarás o próximo como a ti mesmo. É aqui que Calvino fala. Ele fala, ele se manifesta contra o empréstimo aos necessitados. Esses devem receber empréstimos sem juros, ou mesmo ter a partilha, dividir, não é? Nós somos muito egoístas, nós precisamos aprender muito nessa caminhada. E agora eu vou ler a conclusão. A conclusão aqui da pessoa que fez esta lição, do autor. E não se esqueça que tem a bibliografia aqui para quem quiser procurar mais coisas, saber mais coisas. A conclusão é: Calvino tem muito a ensinar ao mundo e à igreja contemporânea. Tem mesmo, né? Nós agora que aprendemos também a palavra do Senhor, somos os divulgadores, não é? Calvino está lá, ele mostrou para nós que baseado na Bíblia, então nós, a partir de nós temos muito que ensinar ao mundo. Nós temos que abrir a mão de servir, de amar o próximo. Continuando ainda Calvino, a conclusão aqui, Calvino aprova a cobrança dos juros, no caso de empréstimos, destinada à produção, que gera emprego e renda. Olha aí, então, quando vai produzir alguma coisa que gera emprego e renda. É contra a liberação indiscriminada das taxas de juros, a lógica da especulação financeira e da exploração do necessitado. Proíbe expressamente a cobrança de juros em empréstimos aos necessitados para que sejam socorridos. Afirma que o alvo de uma economia não deve ser o lucro, mas o bem-estar social. Que lindo, né? Se todo mundo pensasse isso, que o alvo, que o objetivo da economia, vamos pensar do nosso Brasil, não deve ser o lucro, mas o bem-estar social. Com a sua teologia e prática, Calvino estava séculos à frente de seu tempo, defendia um desenvolvimento socialmente sustentável. Enquanto a igreja medieval era contrária à usura, sendo ela mesma uma grande usurária medieval, Calvino se manifesta favorável à cobrança de juros, desde que o empréstimo seja destinado à produção e não leve à exploração do próximo. Poderíamos dizer que a usura em Calvino é permitida na perspectiva do bem do próximo e da glória de Deus. Amém? É linda a visão econômica de João Calvino, né? E o texto central, voltando agora, que vai ser o versículo que nós vamos ler, diz assim: se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros. Em Êxodo 22, 25, ele usou a palavra bem nossa hoje, né? Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Isso está escrito em Êxodo 22 e 25. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por esta manhã, muito obrigada, Senhor, porque pudemos aprender a sua palavra, Senhor, e sentir que nós temos que amar o nosso próximo, Senhor. Obrigada pela lição de hoje, Senhor. Agradecemos também porque o Senhor levantou homem como João Calvino, mostrando a realidade, Senhor, de uma sociedade tão necessitada. Colocamos o nosso Brasil na situação, Senhor, para que homens possam entender e amar, Senhor, o próximo e acabar, Senhor,
com usurários, Senhor. Tenha misericórdia do nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia do nosso mundo, Senhor, para que as pessoas possam viver melhor no mundo tão lindo que o Senhor nos deu. Muito obrigada por esta manhã. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que agradeço. Amém. Amém e amém.